O Jung, que seria um dos maiores pensadores e escritores da psicologia, que estudou muito inconsciente também junto com o Freud, ele criou o que seria um mapa de personalidades. E esse mapa ele é baseado em arquétipos. Então, esses arquétipos, segundo Jung, justamente eles foram criados de uma forma meio como se fosse uma criatividade, né? E gerações que assumiram papéis ou assumiram funções em épocas muito anteriores ou em outras experiências, eles foram criando essa repetição. E nessa repetição o arquétipo ganha vida. Então ele ganha símbolo, ele ganha uma espécie de identificação. Então você pode imitar um arquétipo. Você pode, por exemplo, Halloween. O Halloween é uma forma muito clara de você pegar alguns personagens, alguns tipos, porque a tradução de arquétipo, né, a etimologia, é de archon, de tipo de original. Só que depois, com o tempo, eles se transformam. Cada um de nós que assume um arquétipo, assume uma personalidade, a gente está contribuindo para esse jeito de ser. E pode vir alguém de uma geração depois e falar, olha, ele é mais parecido com um Jung com a Sagioli, por exemplo, pegando um arquétipo de um professor ou de um psicólogo. E eles vão se complementando. E eles vão se integrando, né? Então, essa ideia de complementar e integrar é para quebrar um pouco de que nós somos ou todo mundo igual ou todo mundo diferente. Na verdade, é os dois e a gente tem condições de poder ser mais do que isso, né? Então, pegando esse exemplo do signo, que eu achei legal que o Gui trouxe, esse é um jeito bem fácil da gente ver como é que a gente consegue ser moldado por um personagem, né? Então, se alguém fala que ele é de câncer, a gente tende a colocar todos os cânceres iguais, como se eles todos fossem caseiros, todos fossem meio introvertidos, dramáticos, né? Gosta de um... Eu sou ariano, então. Tem o peixes, né? Que é o também sonhador, o aquário, que tem a coisa de ser bem, pensamento no futuro, né? Então, sim, porque, na verdade, é uma sintonia, como se fosse um canal. E também o fato das influências astrológicas, né? Não vamos entrar aqui nisso, mas é uma forma de identificação e a gente vai criando a nossa personalidade, o nosso ego, a gente vai moldando dentro desse tipo, né? Só que a ideia da transpessoal e a ideia do caminho iniciático, né, do caminho da espiritualidade, agora eu vou começar a falar da minha experiência pessoal, ela foi me mostrando que é como se fosse, mas e o que vem além disso? Ser igual, praticamente todo mundo sabe ser igual e gosta às vezes de ser igual. É legal você pertencer, é legal você ser de um grupo e todo mundo é mais ou menos, pensa igual, gosta da mesma coisa e tal. Mas e se o chamado, né, do nosso propósito vai além disso? E aí começou a vir a questão do meu despertar que eu queria compartilhar, que eu era uma pessoa que nasceu, vamos pegar um pouquinho do caminho biográfico, desde criança, comecinho da infância, adolescência, eu diria que eu não desenvolvi uma personalidade muito forte. Eu via pessoas na classe, por exemplo, um era o popular, um era o inteligente CDF fica bem na aula, o outro era aquele que era o pegador, né? Sempre tinha uns tipos na classe que tinham uma personalidade mais definida, mais clara, mais, vamos dizer, escancarada. E eu lembro que eu era aquele cara meio ordinário, assim, meio observador, meio quieto, introvertido, só que aquilo me incomodava, assim, porque a vontade era de ser um daqueles. Seja homem ou mulher, a vontade era, queria ser um pouco mais do que isso. E eu fui crescendo nessa é como se eu tivesse me confortado e me permitido ser essa pessoa mais tranquila, mais quieta, mais na minha, com algumas limitações aqui e ali, mas eu desenvolvi uma coisa interessante, que já vou trazer um arquétipo do Jung, que é a coisa da admiração pelo que eu chamaria hoje de um herói, ou daquele ser que tem todas essas qualidades que você valoriza e que é bom no que faz e que sabe aplicar, né? E essa observação e esse aprendizado interno foi como se fossem elementos e como se fossem atributos que eu falei, nossa, eu queria conquistar isso ao longo da minha vida. Eu queria em algum momento poder ser uma pessoa como eles. E aí você vai começando a ver os outros arquétipos do Jung, por exemplo, do rebelde. Algum momento na vida a gente talvez se rebelou, algum momento na vida a gente não se conformou com as regras, com as imposições, os pais, né? Aí você tem um arquétipo, por exemplo, do rei, que pode ser também do governante,
daquela pessoa que manda. Vamos pensar num herdeiro. Tem gente que nasceu filho de linhagem de gente rica, ou de gente poderosa, de linhagem de tronos, né, de direito. Você vai ter que assumir, ou filhos de pais com muito patrimônio, e tem empresa e tem indústria, e o filho, às vezes, ele está fadado a assumir o negócio do pai, né? Então, esses arquétipos do Jung que ele traz, ele deixa muito claro, todos eles têm pontos positivos e pontos negativos. É como se fosse assim, é legal por um lado, mas você pode cair na armadilha de ficar muito na soberba, ou ficar muito na baixa autoestima, né? Então, todos esses arquétipos é como se fosse assim, olha, é muito legal você ser, mas cuidado quando você é de mais ou quando você é de menos. Porque ele tem limitações, ele tem seu preço, tem consequências de você... Pega uma fama, por exemplo, né? A fama pode colocar alguém lá em cima, seja no futebol, no esporte, ou seja no cinema, né? no lado artístico. Você pode ser um herói um dia, que todo mundo está atrás de você, que todo mundo está te elogiando, e o outro dia você pode estar sendo criticado e ninguém mais quer saber o que você faz, ninguém mais quer te ouvir, nem te ver, né? Então os arquétipos trazem essa coisa, já vocês percebem a fragmentação e também essa dualidade. Porque na matéria, vou falar um pouco das dimensões para ficar um pouco mais fácil, terceira dimensão, a gente está falando de um mundo dual, do yin e do yang, né? Do positivo e do negativo, do masculino e do feminino, o branco e o preto, né? O quente e o frio. A gente sente isso na nossa vida em tudo, praticamente, né? E nos planos sutis, nas dimensões superiores, não é a mesma dinâmica. Então isso significa o quê? Que a gente está aqui para uma experiência, vamos chamar assim, temporária, para ver como é. E para experienciar isso na prática. E cada um vai ter uma história para contar, cada um vai ter uma bagagem para levar. Mas a gente está levando para onde?